Mas a Bíblia, quando fala da imagem de Deus, ela também está falando a respeito de um padrão, que Jesus deve ser o padrão de vida, a imagem que buscamos como referência para nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, a Bíblia diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só o que a palavra diz. Ele é a imagem que devemos buscar como padrão. A Bíblia vai nos mostrar que quando Deus fez Adão, o fez à sua imagem e semelhança. Mas Adão, por conta do pecado, estragou o projeto de Deus. E se você ler o livro de Coríntios, no capítulo 15, você vai ver que veio um segundo Adão. Jesus é o segundo Adão, aquele que revela a plenitude de Deus, que mostra o padrão do que Ele quer para os homens. Deus se esvazia da sua glória para caber na forma de gente, para nos mostrar: é esse o meu plano para a humanidade, esse é o meu plano para vocês, esse é o meu padrão. Por isso, quando olhamos para Jesus, precisamos entender que Ele é a referência, Ele é o padrão para as decisões, para a maneira como vivemos. Ele é o ícone. Eu não sei, Jesus de fato é o padrão para a sua vida. Enquanto estava lendo esse texto, eu comecei a me perguntar: Senhor, me mostra nas áreas da minha vida, se Jesus tem sido o meu padrão ou não. E eu comecei a fazer algumas perguntas e eu quero dividi-las com você. Jesus é o padrão para a maneira que eu administro os meus recursos. O que Ele falou sobre grana? Como Ele lidava com isso? Falou: dai a César o que é de César. Falou para pagar os impostos. Quando confrontou os fariseus, disse: fazei estas coisas sem omitir estas outras. Ele estava falando do dízimo e de dar as ofertas, de cuidar do pobre, da viúva. Ele falou: não ajuntem riquezas nesse mundo, onde a traça e a ferrugem os consome. Ele falou do senhorio do dinheiro, que as pessoas eram mais importantes que as coisas. Ele também falou da fidelidade do Senhor. Assim como os passarinhos, eles não ajuntam em armazéns, mas o Senhor os alimenta todos os dias. Assim como as flores do campo, os lírios vestiram roupas mais belas que Salomão. Quanto mais vocês. E ele vai falando da fidelidade de Deus. Sabe, você já se confrontou em relação a como você administra os seus recursos? Jesus é o padrão? Ou são outros os modelos que você busca? Esses dias eu estava com a minha esposa numa comunidade, no Parolim, onde ela faz às vezes evangelismo lá. Pastor Daniel, a Sheila, acabamos de passar lá na inauguração do espaço social, coisa linda. Estou vendo a Marta ali, Camaleão, projeto de costura, projeto para ensinar as mulheres a costurar e ter emprego. Pet, a esposa do Nilson, está ajudando ali. As pessoas estão sendo treinadas para trabalhar nos pets da cidade. A Solange está ensinando o pessoal a cortar cabelo, fazer a mão, fazer o pé. Coisa linda, fiquei feliz demais. Mas a gente tinha saído da comunidade e tinha acontecido uma enchente. E o pastor Daniel tinha falado para si: olha, para a gente reconstruir algumas casas lá, o projeto ia custar 90 mil reais. Eu lembro que naquele mesmo dia nós fomos para o shopping. Passando pelas vitrines, tinha um anel de 90 mil reais. Era o mesmo preço. E aquilo pareceu ter significado algum. Era coisa como não é nada diante daquilo que nos foi proposto. O que eu estou dizendo é: tem problema você ter recursos? Não, meu irmão. Mas Jesus é o padrão, Ele é o modelo. Você deixou Ele interferir nessa área da sua vida? Você entregou o controle? Eu lembro que há anos atrás eu li aquele livro Fé e Finanças. E o Lori Cunningham, ele vai falar da experiência de entregarmos ao Senhor os recursos e deixar Ele nos guiar a respeito do que devemos fazer com eles. Eu lembro que
Um tempo atrás eu tive o privilégio, tinha começado a pandemia, eu falei, tá bom Deus, agora o que eu faço com os recursos? E Deus falou, você vai abençoar fulano de tal. Deus colocou um valor, eu fui lá e abençoei aquela pessoa. Na mesma semana eu recebi uma oferta do mesmo valor. Falei, eu vou fazer de novo, Deus. E eu fiz isso a segunda vez, aconteceu de novo. Fiz a terceira, aconteceu de novo. Na quinta vez, eu estava saindo da casa de um jovem, com um livro na mão, um dinheiro. Eu fui lá para entregar a oferta para ele. Quando eu estava entregando a oferta, a mãe que veio receber, eu recebo uma ligação de um médico. Falei, pastor, Deus me incomodou. Eu quero entregar uma oferta. Falei com ele, adivinha, era o mesmo valor que estava dentro do livro. Existe um Deus que é poderoso e Ele controla todas as coisas. Jesus me ensina a tirar a moeda da boca do peixe. Jesus me ensina a depender de Deus. Jesus me ensina a ver as coisas de uma maneira diferente. Ei, Ele é o padrão para você. Ele é o padrão para você. Ele é o padrão. Eu comecei a olhar para o meu ministério, para o meu trabalho, e me perguntar, será que Jesus é o meu padrão? E eu comecei a ler as escrituras e olhar como Jesus trabalhava, como Ele servia a Deus. E eu comecei a ver, Jesus ora muito. Eu falei, eu preciso orar mais. Eu comecei a olhar para o ministério de Jesus e ver que Ele gastava muito tempo cuidando dos seus líderes. Comecei a me avaliar. Ele pregava o evangelho constantemente, e os sinais de Deus o acompanhavam. E eu fiz uma oração sincera ontem, no sofá de massagem, que lembrava da minha mãe. Falei, Jesus, que todos os dias da minha vida, o Senhor seja a minha referência no ministério. Ainda que eu leia bons livros, ainda que eu tenha outros referenciais humanos, que Jesus seja o padrão e o modelo. Como eu quero colocá-lo nessa posição. Eu comecei a pensar em liderança, como liderar pessoas. E que modelo maravilhoso de Jesus. Ele era o líder que lavava os pés dos discípulos. Ele ensinava que os últimos são os primeiros. Ele era o líder que servia, que cuidava, que queria que os outros crescessem, queria puxar as pessoas para cima. Que referência maravilhosa. No começo do meu ministério eu ganhei um livro chamado Monge Executivo. Se você não leu, leia, vale a pena. E ele fala desse modelo de Jesus, de servir as pessoas. Eu tinha algumas reuniões complicadas, algumas crises, algumas situações difíceis. Eu lembro que lendo aquele livro eu escrevi o nome de todos os meus liderados. E eu comecei a me perguntar quais são as necessidades de cada um deles. E eu pedi que Deus me mostrasse, e eu fui anotando. E sabe, quando eu comecei a ajudar aquelas pessoas a alcançarem as suas necessidades, comecei a servi-las, o ministério começou a fluir de uma maneira especial. Ei, você vai liderar baseado em quê? Quais são suas referências? Eu quero te apresentar a melhor de todas, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele me ensina a liderar, Ele me ensina a cuidar das minhas finanças, Ele me ensina a cuidar das pessoas, Ele me ensina a me mover em compaixão. Ele é o meu padrão, o meu padrão. Eu não sei quais são os seus, mas hoje eu queria te convidar a colocar esse óculos. Tem um livro que é clássico, talvez você já tenha lido, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro? É a história de um pastor que convida os membros da sua igreja, antes de tomarem qualquer decisão, perguntarem se Jesus agiria dessa forma. E ele vai contando a história da cantora de ópera, do jornalista, que vão mudando os procedimentos, fazendo essa simples pergunta, e uma revolução acontece naquela comunidade. Sabe, eu creio que uma revolução vai acontecer na sua casa, uma revolução vai acontecer na sua família, nos seus negócios, na sua vida, se Jesus for o seu padrão. Hoje eu vim apresentar Jesus para você. Hoje eu vim te convidar a pedir, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Redentor, o meu padrão, a referência maior para mim.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é resgatador. Nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome de Jesus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.